Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Guilherme. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre movimento vertical ou movimento de queda livre, certo? Então, hoje a aula vai ser continuidade, né, das nossas aulas de cinemática. A gente vai estar entendendo um pouquinho desse tipo de movimento. Bom, a gente vai estar vendo aqui primeiramente uma parte mais teórica da aula, né? Essa primeira apresentação. Vou estar falando com vocês depois um pouquinho de um simulador bem legal, que eu vou deixar o link para vocês estarem mexendo também depois. E uma listinha com exercícios, certo? A serem resolvidos a respeito do conteúdo da aula. Ok? Bom, vamos lá então. Aqui eu coloquei uma imagem, né, para a gente ilustrar o nosso movimento, né, de queda livre. Então a gente tem dois rapazes aqui saltando de paraquedas, né? Então o salto de paraquedas é um movimento em queda livre. Mas a gente vai estar entendendo o que caracteriza esse movimento vertical ou em queda livre, né? Então, a gente tem primeiramente que esse movimento, né, esse tipo de movimento é um movimento unidimensional, né? E o que isso quer dizer? Bom, se a gente pegar então, pegar a caneta aqui, se a gente pegar então nosso sistema de coordenadas, né, nosso plano cartesiano, x e y, correto? A gente tem então que o movimento unidimensional ele vai ser dado em apenas um desses dois sentidos, ou apenas na horizontal no eixo x, ou na vertical no eixo y. No nosso caso, nosso movimento de queda livre, a gente vai estar muitas vezes considerando o eixo x como sendo o solo, né? Então, esse eixo aqui como sendo o solo. E o nosso movimento vai ser dado em relação ao eixo y, ou para cima ou para baixo, né? Aqui, por exemplo, o salto de paraquedas é um movimento com sentido para baixo, né? Caracteriza justamente o movimento de queda livre. Ok? Esse movimento, então, a gente vai ter atuando apenas a força gravitacional G, né? Essa aceleração que vai estar atuando sobre o corpo. Ok? Vamos lá, então. Bom, o movimento vertical, então, ele então é caracterizado como todo o corpo que ele contém massa, né? Então, ele tem massa, então vai estar atuando a força gravitacional sobre ele, né? Então, a gente vai ter aceleração gravitacional sobre o mesmo, né? O nosso G aqui embaixo. Todo o corpo, então, que contém massa, ou ele é abandonado ou lançado nas proximidades da Terra, certo? A gente vai estar desprezando, primeiro, a princípio, a resistência do ar. Vou estar falando dela um pouquinho no final do nossa aula. Então, todo corpo que contém massa, ou ele é abandonado ou lançado nas proximidades da Terra, ou seja, ele tem um movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Lançado ou abandonado nas proximidades da Terra. A gente tem um movimento de queda livre ou um lançamento vertical, certo? Então, esse movimento vertical a gente pode separar em dois: um movimento de queda livre ou um lançamento na vertical, um movimento vertical, certo? O movimento de queda livre é quando o corpo é abandonado, certo? Quando o corpo então é abandonado com o sentido de cima para baixo, a gente tem um movimento de queda livre. Quando ele é lançado de cima para baixo, a gente vai ter então um movimento de lançamento, né, vertical, caracterizado, a gente denomina esse tipo de lançamento como lançamento vertical. Okay? Isso é, a gente vai ter então atuando apenas sobre esses corpos a força gravitacional, tal como a gente viu no paraquedas ali também, né? A gente vai ter a nossa G, né? Nossa força gravitacional atuando, nosso vetorzinho aqui, onde a gente vai estar utilizando o valor, né? Muitas vezes nas contas, nos exercícios eles pedem, né, para a gente usar como 10, mas esse é o nosso valor que a gente tem da aceleração gravitacional, 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ela vai ser positiva ou negativa, isso dependendo do nosso sistema de referência, né? Do nosso tipo de movimento também, nosso movimento de queda livre ou de lançamento vertical. Beleza? Então a gente pode separar basicamente desses dois tipos. Ou o movimento vertical pode ser ou de queda livre, onde ele é abandonado, ou o movimento vertical pode ser um lançamento na vertical, onde ele é lançado, né? De baixo para cima. Beleza? Vamos lá então. Aqui então eu vou estar passando um videozinho para vocês. Nesse videozinho, antes de começar ele, eu peço que vocês façam um experimento na casa de vocês. Pausem rapidinho aqui o vídeo e façam o seguinte experimento. Podem pegar uma folha de papel mesmo, né? E uma caneta, por exemplo, e soltem na altura da mesa de vocês. E vejam qual dos dois objetos, qual dos dois chegam primeiro no chão, certo? E aí a gente vai estar discutindo esse vídeo. Beleza?
Então vamos lá. Então agora eu vou estar passando o vídeo e da conclusão que vocês tiraram de qual chega primeiro, a gente vai estar discutindo todo esse contexto. Eita. Bom, vamos lá então. Então esse experimento, né, que eles fizeram da Apollo 15, né, com o martelo e a pena, o David Scott da missão Apollo 15, ele tem um martelo na mão direita e uma pena na mão esquerda, e ele vai fazer esse mesmo experimento de qual objeto chega primeiro no solo lunar, né? Então ele faz todo o contexto ali, né, que Galileu fez a descoberta sobre a queda de corpos, e a Lua, como não tem atmosfera, né, está livre da resistência do ar, de outras influências externas, seria um bom lugar para fazer esse experimento. Certo? Então vamos ver o que ocorre nesse experimento. Tem aqui o martelo e a pena acabam de cair no mesmo instante, né? O tempo de queda de ambos são os mesmos. Então, se a gente for fazer esse experimento, né, aqui na Terra, a gente observa que ambos, né, levam tempos diferentes até atingirem o solo. Isso devido justamente à resistência do ar que a gente tem, né? Esse experimento foi reproduzido aqui na Terra, né, numa câmara de vácuo, né? Aqui tem uma outra animaçãozinha. Então, nessa câmara de vácuo, nesse silo aqui, que eles confinaram esse sistema, eles retiraram todo o ar e realizaram o mesmo experimento, uma bola de boliche e um conjunto de penas, né? Porque observou justamente que ambos são soltos ao mesmo instante e todo esse percurso, ambos estão né, ao mesmo instante aqui, cada ponto está alinhado, e a gente observa que eles chegam ao mesmo instante na caixa aqui, certo? Tanto a bola de boliche quanto a pena. Isso ocorre porque a gente não tem a interação do ar aqui, né? Não tem justamente a resistência do ar influenciando na queda dos corpos, né? Tanto que se você realizou o experimento, né, com a folha de papel e a caneta, a gente percebeu que a caneta, né, chegou primeiro. Uma forma de mudar isso, pegue esse mesmo papel, faça uma bolinha de papel com ele e solte-o também, da mesma maneira que a folha. A gente vai perceber que a área de contato, né, da folha, ela diminuiu, então ela está com a sua massa concentrada e a área de contato diminuiu. Nesse sentido, a interação com o ar vai ser menor, então a resistência do ar vai ser menor atuando sobre o papel, fazendo com que seu tempo de queda diminui, certo? É um experimento bem legal também que a gente pode estar fazendo. Bom, movimento vertical, então, a gente caracteriza ele como um movimento retilíneo uniformemente variado, que já foi estudado, né, até então, mas a gente vai estar retomando aqui algumas relaçõezinhas. Esse movimento, então, ele é caracterizado justamente por ter uma aceleração constante em seu movimento, onde a gente tinha as equações aqui que a gente acabava utilizando, né? V igual a V0 mais AT, onde tem a aceleração aqui embutida, equação de Torricelli, né? Onde novamente temos a aceleração, não temos a variável tempo aqui, né? Então a velocidade depende justamente do espaço percorrido e da aceleração. E temos também o que muitos chamam de sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t, AT quadrado por 2, onde também temos a aceleração. No nosso movimento vertical, esse Azinho aqui a gente vai estar substituindo por G, que vai ser a aceleração que vai estar atuando sobre esse movimento, a aceleração gravitacional, ok? No movimento vertical também a gente vai ter o lançamento vertical, onde essa velocidade inicial ela vai ser diferente de zero, certo? Porque ele vai ter uma velocidade quando ele vai estar subindo, e no movimento em queda livre, esse V0 aqui ele vai ser justamente zero. Ele vai ser abandonado, né? Essa palavra abandonado remete que ele não tenha uma velocidade inicial da velocidade inicial do seu percurso. Ok? Então essas relações vão acabar sendo válidas para a gente estar analisando o nosso movimento vertical, tanto de queda livre quanto de lançamento na vertical. Ok? Essas equações aqui eu vou estar disponibilizando depois, né, os slides para vocês, que essas equações vocês vão estar utilizando para resolverem os exercícios. Basicamente serão essas equações aqui. Ok? Vai ter que apenas estar vendo qual que se encaixa no problema. Bom, então vamos nos debruçar um pouco sobre o movimento de queda livre em si agora. Vamos considerar a seguinte situação. Aqui na nossa imagem a gente tem uma bolinha, né? Essa bolinha meio azul, meio verde. Ela
é abandonada, né? Então aqui, ó, V0 igual a zero no tempo zero. Então ela é abandonada, ou seja, a velocidade inicial dele, esse V0 é zero. Está atuando apenas a força gravitacional sobre a mesma, né, o G, com o sentido para baixo em direção ao solo, certo? E ela chega aqui num tempo Vn/Tn, onde esse n depende de quantas medidas a gente faz, né? Então V1 primeira medida, V2 segunda medida, e assim até o n até chegar ao solo, ok? E a gente vai ter também o H1, H2 e o HN, que é referente à altura, né? De quanto que variou a sua posição até ele chegar ao solo HN. Aqui a gente pode pegar até o mesmo exemplo que eu fiz no primeiro slide, né? Nosso eixo X sendo o solo, nosso eixo Y como sendo a vertical, né? Então, como o movimento é unidimensional, ele está se dando, está ocorrendo, né? Apenas na direção Y do mesmo, beleza? Então, aqui que a gente tem, né? Como está atuando a gravidade, ela está acelerando esse objeto, então, em cada instante que a gente estiver aqui, a sua velocidade vai ser sempre maior, né? Até chegar no Vn aqui, onde essa última velocidade de medida de impacto, né, no solo, vai ser a sua velocidade máxima, né, desse movimento em queda livre, ok? Então, a orientação da trajetória é para baixo, ok? A trajetória aqui, a nossa bolinha está sendo para baixo, né? Ele está caindo, onde ele tem apenas atuando a força gravitacional. Então, nesse tipo de movimento, o corpo ele é abandonado, ou seja, a velocidade dele é nula, a uma altura h do solo, certo? Então, aqui tem uma altura fixa, onde ele está inicialmente aqui do topo até atingir o solo. Então, essa altura aqui é a altura inicial dele, certo? Onde a sua velocidade também inicial vai ser zero. Uma outra característica desse movimento, né, é que ele é um movimento acelerado. Isso porque a velocidade dele, né, como está para baixo também, né, o vetor velocidade, se a gente for fazer essa análise, está alinhado, né, os dois estão na mesma direção em sentido, tanto o vetor velocidade aqui, né, quanto o vetor aceleração gravitacional, certo? Então, os dois vetores estão no mesmo sentido, na mesma direção. Então, esse movimento é um movimento acelerado. Então, a velocidade dele vai aumentar a cada instantezinho aqui, cada instante na medida que a gente for realizando, ok? Esse, então, é o nosso movimento de queda livre, certo? Temos, então, também o nosso lançamento vertical, né? Um outro tipo do nosso movimento vertical. Diferente, então, do movimento de queda livre, a nossa orientação da trajetória vai ser para cima, né? Então, se a gente considerar aqui nosso eixo X como sendo o solo, né? E aqui nosso eixo Y como sendo o sentido do movimento, a gente vê que ele parte do solo em direção, né, ao eixo Y ascendente, né? Então, o nosso sentido do movimento vai ser contrário à aceleração gravitacional G aqui, ok? Então, ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, esse V0 aqui, tal como eu comentei ali nas equações, né? A velocidade inicial dele é diferente de zero. Então, ele é lançado. Por exemplo, se a gente tem um canhão aqui apontado para cima, ele vai jogar essa bola do ferro, né, para cima, até ele atingir uma altura máxima, certo? Porque ele vai atingir essa altura máxima justamente que a gente tem a aceleração gravitacional contrária a esse movimento, desacelerando essa bola até atingir uma velocidade de 0 metros por segundo, ok? Então, como a gente tem que a velocidade está para cima, né, esse vetor velocidade aqui, a aceleração gravitacional para baixo, a gente tem vetores em sentidos opostos, né? A gente tem então um movimento retardado, onde a gente tem que a velocidade ela diminui, né, a cada instante que a gente for pegando aqui, né, nesse ponto da trajetória, nesse outro ponto aqui. Então, cada ponto desse aqui, a nossa velocidade vai estar diminuindo até que ele atinja a velocidade de zero. E onde a velocidade dele for zero, certo? A gente vai ter a altura máxima que ele atinge, ok? Então, muitos exercícios vão acabar pedindo para a gente determinar a altura máxima, né, desse nosso movimento. Então, a gente basta considerar que a velocidade final, né, dele vai ser zero. A velocidade inicial a gente vai ter, né, do nosso exercício. A velocidade final vai ser zero, né, se ele é lançado de baixo para cima. E quando a velocidade for zero, a gente vai ter uma altura máxima, ok? Esse, então, caracteriza um movimento vertical com um lançamento vertical, ok? Então, a gente tem um movimento retardado nesse caso. Aqui, então, a gente tem a composição desses dois movimentos, né? Por exemplo, se a gente tem uma bola de futebol, eu pego, jogo ela para cima, ela vai, então, subir, né? A gente vai ter um lançamento, né, na vertical, até atingir a nossa altura máxima aqui, esse ponto aqui no topo da trajetória. A gente vai ter a altura máxima aqui.
Então ele vai ter um movimento de subida, que vai ser justamente esse lançamento na vertical aqui, né? Ele vai ter uma altura inicial, aqui devido à altura do rapaz. Quando ele atinge essa altura máxima aqui, né, da subida, a gente vai ter que ele começa um movimento de queda livre, né? Porque a velocidade dele vai diminuindo, né? Como a gente tem um movimento retardado, em cada ponto aqui, né, que a bola vai estar no tempo, a gente vai ter que essa velocidade vai estar diminuindo até atingir a velocidade zero aqui em cima, certo? Velocidade igual a zero, onde a gente vai ter um movimento de queda livre. O movimento de queda livre, como a gente lembra, ele é um movimento onde se caracteriza pela sua velocidade inicial ser zero, certo? E ele vai ter aqui a sua velocidade aumenta conforme passa o tempo até atingir novamente o solo aqui ou a mão do rapaz novamente, ok? Então, o movimento de descida é um movimento de queda livre. Um ponto a se destacar que é legal aqui também, que o nosso tempo de subida vai ser o mesmo do tempo de descida. Isso quando a gente tem a composição desses dois movimentos, onde atua apenas a força gravitacional. Por exemplo, se eu joguei a bolinha aqui para cima, esse tempo que ela levou para subir até essa altura máxima, né, o nosso TS aqui, tempo de subida, vai ser o mesmo que ele vai estar descendo, né, o tempo de descida, até ele atingir a mesma altura, okay? Até a altura inicial aqui. Porque caso o rapaz não pegue a bola quando ela estiver descendo aqui, na mesma altura que ele lançou, a gente vai ter esse tempozinho a mais devido a essa altura aqui, correto? Então, mas nesse movimento, né, desse ponto aqui, que a gente está, da nossa altura inicial até a altura máxima, o tempo que ele leva para subir é o mesmo que ele tem, o tempo leva para descer, certo? E a velocidade na altura máxima é zero, que isso é importante a gente estar destacando, correto? Aqui. Então, essa é uma característica da composição desses dois movimentos. O tempo de subida é o mesmo do tempo de descida. Isso também é bem útil nos nossos exercícios. E por fim, então, a gente tem a resistência do ar, né, que eu estava comentando com um a mais na aula de vocês. A gente tem, então, que ela é resistente, essa força, né, de resistência, ela devido à presença do fluido, né, do nosso movimento, né, que a gente tem no meio desse fluido. Por exemplo, se a gente tem então uma bola, né, ou uma bola se movimentando, né, caindo em queda livre aqui, por exemplo, no ar, essas linhas aqui são as linhas que caracterizam o ar que tem no desenho. A gente tem a força gravitacional atuando, né, que acelera o corpo, né, em direção para baixo. A gente tem a força gravitacional e a gente vai ter uma força contrária a esse movimento, né? Então essa força aqui vai ser a força de resistência do ar, ok? Essa força ocorre justamente pela nossa área de contato que tem com o ar, como a gente viu também na pena do martelo, né? Então, por a gente ter essa área de contato, né, com o ar atuando, né, a força atuando em cada ponto do nosso corpo, a gente tem essa força contrária, né, dessa força dissipativa, ok? Então, para esse movimento, né, para o movimento estar em contato com o ar, com uma velocidade qualquer que seja, diferente de zero, a gente vai ter que ocorre essa força de resistência, né? Como a gente está tratando do ar, então é a força de resistência do ar, ok? Então, eu acho que até fica mais fácil se a gente for entender pela equação aqui. Essa equação que nos dá a força de resistência do ar, onde esse K ele vai estar com a nossa área que está em contato com o ar. Porque vocês concordam que quanto maior for a área de contato com o ar, maior vai ser essa força de resistência? Tal como o exemplo do papel que eu comentei, né? Se a gente soltar o papel com a folha aberta, né, de uma altura, determinada altura, o tempo que ela vai levar para atingir o solo vai ser maior, justamente porque a área de contato com o ar vai ser maior, né? Consequentemente, a nossa força de resistência do ar vai ser maior também do que caso ela tivesse comprimida numa bolinha de papel, ok? Então a gente tem que essa força de resistência do ar depende desse K, que é uma constante que depende do nosso material, da nossa área de contato com o ar, e a velocidade ao quadrado, né? Então vai depender da velocidade também da nossa força de resistência. A gente vai acabar aqui não utilizando muito, né, essa resistência do ar, mas para vocês terem ciência de que, né, isso não é a situação mais real possível, né, um pouco. A gente acaba desprezando a resistência do ar, né, considerando G igual a 10, são situações ideais essas, né. Então, a gente, quando trata desse movimento, né, insere essas equações aqui na nossa análise,
a gente trata de um sistema mais próximo do nosso real, do nosso cotidiano, né? Beleza? Então, isso caracteriza, então, um movimento com resistência do ar, né? Então, o ar, como ele é um fluido, apenas por a gente ter esse movimento no meio do ar, né? Nesse meio, né? Como aqui nas linhas, né? Entre essas linhas do movimento, a gente tem essa força atuando sobre o ar, ok? Sobre o nosso corpo, perdão. Por fim, então, aqui foi eu deixo uns links e alguns livros para vocês se aprofundarem, né? Tem o Halliday, né, o Fundamentos de Física, o volume 1 de Mecânica, o Ramalho, né, também tem na biblioteca, se não me engano tem na biblioteca Pérgamo também, e dois links também bem legais sobre a resistência do ar e sobre o movimento em queda livre, movimento vertical, beleza? Essa primeira parte então é isso, a gente vai estar passando agora para a parte de simulação, para a gente estar finalizando a nossa aula de hoje.